Oi, lindas! No nosso devocional de hoje, em João capítulo 2, vamos estar fazendo juntas. Vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante da Tua presença neste momento para fazermos esse devocional diante de Ti, a leitura desta palavra, Senhor, a leitura das Tuas Escrituras. Espírito Santo, que essas mulheres, essas 12 mulheres maravilhosas, que estão fazendo esse devocional possam ser alcançadas pela Tua graça perfeita. Espírito Santo, que a Tua palavra seja uma semente plantada em nossos corações. Que essa semente seja germinada, dê seus frutos e que esses frutos possam alimentar a outras pessoas. Nós te pedimos, Espírito Santo, abra a nossa visão espiritual para ler a Tua palavra e entender as Suas Escrituras, enquanto estivermos lendo neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. João capítulo 2 vai dizer: Jesus transforma água em vinho. Eu amo esse milagre de Jesus. Acho muito incrível, extraordinário. Foi um momento extremamente complicado, de grande alvoroço naquele casamento, porque na época o status era muito importante em relação ao vinho do casamento, né? Era o que dava o status ao casamento, era a qualidade do vinho, né? Então, Jesus apareceu ali e mudou tudo. Literalmente mudou tudo. Jesus transforma a água em vinho. Capítulo 2 do livro de João. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Então, Jesus foi com os 12 discípulos porque eles haviam sido convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus, Maria, lhe disse: eles não têm mais vinho. Eu imagino a cara de Jesus olhando para a mãe dele, tipo assim, e aí? Respondeu Jesus, olha só o que eu disse: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Ele literalmente virou para a mãe dele e falou assim: quem é você? Que temos nós dois em comum para que você me peça isso? Ou seja, ele colocou o propósito de Deus acima do relacionamento que ele tinha com a própria mãe dele. Colocando um limite, tipo assim: você é minha mãe, mas se você interfere no propósito de Deus com a minha vida, que tenho eu contigo? Quem é você para mim? Eu primeiro obedeço ao meu pai. Ele está acima de todas as coisas. Então, por isso que ele respondeu assim, tão ríspido, né? Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Só que Maria foi bem persistente, porque ela disse aos serviçais ali daquele casamento: façam tudo o que ele lhes mandar. Maria conhecia o seu próprio filho e sabia que ele ia se compadecer, mesmo não sendo a hora, como ele mencionou, que a hora dele ainda não havia sido chegado, de ser revelado como o mestre, como o filho de Deus. Mas a mãe dele sabia que o coração dele era infinitamente bom para ajudar aqueles que estavam precisando. Então, a mãe dele já sabia, já conhecia o próprio filho e foi lá e disse aos serviçais: olha, façam tudo o que ele lhes mandar. Então, ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: olha só, ele já tinha mudado de ideia, tá vendo? Ele falou, tipo, vou ajudar, pessoal. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado, o responsável por aquela festa de casamento, provou a água que foram transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Então, o encarregado daquela festa, o responsável pela festa, provou
a água que foi transformada em vinho sem saber o que aconteceu. Sem saber de onde este vinho viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, o encarregado chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Porém, você guardou o melhor até agora. Tô até arrepiada. Essa é a diferença de quando Jesus está na festa. Não é servido o melhor vinho primeiro e depois, quando os convidados já estão embriagados, servir o vinho inferior. Quando Jesus está na festa, é sempre um alto padrão, é sempre o melhor, é sempre o mais saboroso vinho, é sempre a melhor qualidade, porque tudo que o Senhor Jesus faz para nós é perfeito, é bom, é a melhor qualidade. E é por isso que a nossa vida, quando a gente preza muito, por exemplo, por ter coisas quebradas em casa, usar roupas que já estão rasgadas, descosturadas, sermos tacanhos em relação ao dinheiro, né? Tudo isso vai em contra do padrão de Jesus Cristo, que é sempre o melhor, o abundante, a melhor qualidade, sempre o melhor. E é por isso que nós devemos colocar esse padrão na nossa vida, de fazermos sempre o melhor, entregar acima daquilo que se espera. Tudo que a gente for fazer com excelência, seja lavar uma louça, seja cuidar dos nossos filhos, seja cuidar do nosso esposo, seja obedecer aos pais se você ainda mora com seus pais, seja ajudar sua mãe com a tarefa de casa. Versículo 11. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, foi o primeiro milagre de Jesus. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ou seja, Jesus tinha irmãos. Maria não só teve Jesus, mas teve também outros filhos. Ali ficaram durante alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então lembra que o capítulo 1 falava que Jesus veio para os seus, que no caso os seus eram os judeus? Então ele foi no templo, naquela época que estava chegando a Páscoa judaica, e Jesus subiu até Jerusalém. E no pátio desse templo, ele viu pessoas vendendo bois, ovelhas, pombas, outros assentados diante de mesas, trocando dinheiros. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Ele literalmente começou a bater o chicote e a expulsar todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas disse: tirem estas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. O que Jesus estava falando era dele mesmo, porque ele iria ressuscitar em 3 dias. Então os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? E aqui eu paro para a gente refletir sobre quando Deus diz que o homem da carne entende conforme as coisas da carne, mas o homem que é guiado pelo Espírito entende aquilo que o Espírito quer dizer. Como eles não estavam sendo guiados pelo Espírito, eles não estavam ativos no Espírito, eles só estavam entendendo conforme a carne, conforme o natural. Então eles não estavam entendendo o que Jesus estava tentando dizer para eles. Jesus estava falando dele mesmo, dele, o templo.
e ele iria ressuscitar em 3 dias. Então os judeus estavam quebrando a cabeça, tentando entender no natural o que não é natural. E aí eles falavam, este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual Jesus estava falando era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Ou seja, ele não precisava que ninguém chegasse para ele e falasse assim, olha, a Carol é assim, assim, assim. Porque ele olhava para a pessoa e ele sabia exatamente como a pessoa era, porque Jesus é o próprio Deus. Então, o que a gente aprende com isso? A gente aprende que Jesus, ele é misericordioso, onde ele fez o milagre para o pessoal do casamento, transformando a água em vinho, mesmo ainda não sendo a hora dele. Mas a gente também percebe que ele coloca a vontade de Deus acima de todas as coisas, em todo o tempo, ou seja, respeita a hierarquia. E outra característica de Jesus, que a gente pode perceber, é que a raiva que ele teve na questão do templo, de fazer um chicote e começar a expulsar aquelas pessoas do templo, mostra para nós um caráter de justiça. Deus é justo. Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Ele é piedoso a ponto de transformar a água em vinho, mas ele é fogo consumidor a ponto de fazer um chicote e começar a expulsar as pessoas do templo para preservar a casa de Deus. Esse é o nosso Senhor. Esse é o nosso Jesus. Esses são os caráteres de Cristo que a gente tem que ser influenciado e caminhar nesse caráter. Sermos misericordiosas e piedosas, mas no momento certo, termos sobre nós esse fogo consumidor, essa ira santa para fazer aquilo que é certo e correto quando Jesus nos manda fazer. Porque também a gente tem que ter esse discernimento de espíritos para saber quando Jesus está dizendo algo para nós e entender e saber interpretar. Não como aqueles judeus da época que escutavam Jesus falar, como essa história aqui do templo, e não entendiam, porque Jesus estava falando algo do espírito e eles estavam entendendo algo da carne, algo do natural. Então, que hoje nós saibamos entender no espírito aquilo que Jesus quer falar conosco, para podermos atuar misericordiosas no tempo que precisa ser misericordiosas e podermos atuar com essa ousadia, com essa raiva santa, com essa ira santa, né, que Jesus teve, para sermos fogo consumidor no momento que tem que ser fogo consumidor. Que nós sejamos guiadas pelo Senhor, pelo Teu Espírito, por cada posicionamento que nós tivermos que fazer, que agir, em cada momento que sejamos guiadas por Ti, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que saibamos identificar o momento correto e a forma de agir em cada um deles. Assim como Jesus era, nós declaramos que nós somos. Assim como Jesus é, nós declaramos que nós somos. Em nome de Jesus, obrigada por essa palavra, Espírito Santo de Deus, nós Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.